Capítulo 13. Um trem, de novo. Mas como era diferente agora. Nada de corredores lotados, nada de gente se empurrando, nada de pessoas esbarrando umas nas outras e pondo à prova a paciência. Um compartimento, uma cabine só para ela, uma mesinha articulada que podia baixar e levantar, um armário com um espelho de porta inteiro, como em qualquer quarto em terra firme. Na prateleira, as bonitas malas enfileiradas em um nicho, novas em folha, usadas pela primeira vez, com um acabamento lustroso e bem visível, os metais brilhando, as iniciais PH estampadas em vermelho vivo, como um ornamento nos cantos arredondados. Uma pequena luminária com quebra-luz para permitir a leitura, quando ficasse escuro lá fora. Flores em um vaso, flores de despedida. Não, flores de boas-vindas, entregues a ela por encomenda na hora da partida. Uma caixa de frutas cristalizadas, uma ou duas revistas, e do lado de fora das duas janelas, que formavam quase que um único painel, de uma parede à outra, árvores passavam velejando suavemente. Iam ficando para trás em linha reta, cobertas de manchas de sol. De um lado, verde escuras, do outro, levemente esverdeadas, como maçãs ácidas. Nuvens navegando em sossego, um pouco mais devagar do que as árvores, como se as duas coisas operassem separadamente, embora quase sincronizadas, como correias de transmissão do movimento contínuo. Campos e prados, e as pequenas ondulações formadas pelas colinas, ao longe, de vez em quando. Subindo um pouco, descendo de novo. A linha ondulada do futuro. E no assento diante dela, e muito mais importante do que todo o resto, agasalhado em uma manta azul, o rostinho parado, os olhinhos fechados, algo para cuidar, algo para amar. Tudo que havia para amar neste mundo, tudo que havia neste mundo para continuar a viver, para continuar a seguir aquela linha ondulada lá fora. Sim, como era diferente agora. E como a primeira vez fora infinitamente preferível a essa. Dessa vez, o medo viajava com ela. Antes não havia medo. Não havia lugar para sentar. Não havia o que comer. Só havia 17 centavos. E mais à frente, imprevisível, aproximando-se cada vez mais à medida que os quilômetros passavam, havia então a calamidade, o horror, o bater de asas da morte. Mas não havia o medo. Não havia esse tormento por dentro. Não havia essa torção e essa contorção, esse repuxar de um lado para o outro. Havia a serenidade, a certeza de estar seguindo a direção certa, a única direção que havia para seguir. As rodas trepidavam tagarelando, como sempre fazem nos trens, em velocidade. Mas dessa vez diziam apenas para ela: é melhor voltar, é melhor voltar. Placatá, 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 placatá. Pare enquanto pode, ainda pode voltar. Pare enquanto pode, ainda pode voltar. Placatá, 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 placatá. Uma parte bem pequena dela se moveu. Sua menor parte se moveu. O polegar desdobrou-se, seus 4 dedos se abriram devagar, e o nó branco e tenso que os dedos formavam havia horas se dissolveu, ali no centro deles, expostas agora. Uma moeda com a efígie de um índio, uma moeda com a efígie de Lincoln, uma moeda com a imagem de um búfalo, uma moeda com a efígie da Estátua da Liberdade. 17 centavos. A essa altura ela sabia de cor até as datas das moedas. Placatá, 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 placatá. Pare, volte já. Volte, ainda tem tempo. Pare, é melhor voltar. Placatá, placatá, placatá. Lentamente os dedos se dobraram e se fecharam de novo. O polegar curvou-se por cima e manteve o punho cerrado.
Em seguida ela ergueu a mão fechada e absorta, levou a testa, por certo tempo a manteve apoiada no mesmo ponto que havia tocado. De repente levantou-se e puxou com força uma das malas. Girou-a de forma que seu lado posterior ficasse voltado para a frente. A inscrição PH desapareceu. Em seguida fez o mesmo com a mala de baixo. O segundo PH desapareceu. O medo não desaparecia. Não estava apenas estampado em um dos cantos dela. Estava em toda a sua pessoa. Bateram de leve na porta e ela respondeu de forma tão abrupta como se tivesse ouvido um estrondo. Quem está aí? Perguntou sufocada. A voz do carregador anunciou. 5 minutos para Caulfield. Ela soltou da poltrona e correu para a porta. Abriu-a com um puxão. O homem já seguira adiante pelo corredor. Não! Espere! Não pode ser! É sim, pode crer que é, madame. Mas foi tão depressa. Não imaginei. Ele sorriu com benevolência. Caulfield sempre foi entre Clarendon e Hastings. É aqui que fica mesmo. E Clarendon já passou. Hastings vai chegar ainda, logo depois. Nunca mudou a ordem desde que comecei a trabalhar nesta estrada de ferro, madame. Ellen fechou a porta. Virou-se e recostou-se nela, como se tentasse impedir uma intrusão catastrófica. Tarde demais para voltar. Tarde demais para voltar. Tchau, 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 tchau. Ainda posso passar direto, sem descer. Posso passar direto, sem desembarcar do trem, pensou. Correu para as janelas, espiou para fora e para frente, em um ângulo agudo, como se a visão daquilo que estava para vir pudesse, por si só, resolver de algum modo suas dificuldades. Nada ainda. Vinha chegando muito gradualmente uma casa sozinha. Depois outra casa, ainda sozinha. A seguir uma terceira. Mais numerosas agora. Passe direto, não saia do trem. Não podem obrigar você a fazer isso. Ninguém pode. Faça isso. É a última coisa que ainda dá tempo de fazer. Ela correu de volta para a porta e girou depressa o pequeno ferrolho abaixo da maçaneta, trancando a cabine por dentro. As casas chegavam em maior profusão, mas também vinham mais devagar. Já não passavam correndo, vagavam sem pressa. O prédio de uma escola deslizou à deriva. Mesmo de longe já dava para saber o que era. Sem manchas, moderno, o aspecto de um prédio novo em folha, sua funcionalidade de concreto refulgindo em todos os detalhes sob o sol. Vidros em abundância. Ela pode até distinguir pequenos balanços de movimento no pátio ao lado da escola. Voltou os olhos para o lado de dentro da cabine, na direção do pequeno quarto envolto em uma manta sobre a poltrona. Aquele era o tipo de escola de que ela gostaria. Ela não falou, mas sua própria voz soou alta em seu ouvido. Ajude-me, alguém me ajuda. Não sei o que fazer. As rodas do trem foram parando, como se lhes faltasse lubrificação, ou como um disco que vai parando de girar na vitrola. Plá, cá, tá, plá, cá, tá, plá, cá, tá, plá, cá, tá. Cada volta parecia ser a última. De repente surgiu um comprido telheiro bem perto das janelas, correndo paralelo ao trem, e depois uma tabuleta branca, suspensa, começou a passar. Letra por letra, de trás para frente. D, L, E, I. Chegou ao F e parou. Não ia se mover mais. Ela estava a ponto de gritar. O trem havia parado. Soou a batida na porta, às suas costas, e a vibração do som pareceu atravessar o seu peito. Caulfield, madame. Em seguida, alguém tentou virar a maçaneta. Quer que ajude a senhora com a bagagem? Seu punho cerrado cingiu-se com força em torno dos 17 centavos, até que os nós dos dedos ficaram esbranquiçados e lívidos com a pressão. Ela correu para a poltrona, pegou a manta azul e o seu conteúdo. Havia gente lá fora, do outro lado da janela. Suas cabeças estavam mais baixas, mas ela podia vê-los, e eles também podiam vê-la. Havia uma mulher olhando direto para ela. Seus olhos se encontraram, cravaram-se um no outro,
fitaram-se com firmeza. Ela não podia virar a cabeça, não podia recuar mais fundo no compartimento do trem. Era como se aqueles olhos a pregassem com rebites no lugar onde ela se achava de pé. A mulher apontou para ela, gritou exultante para alguém que não dava para ver. Lá está ela! Eu a encontrei! Aqui nesse vagão aqui! Levantava a mão e acenava. Acenava para a cabecinha sonolenta, de olhos pestanejantes, que, agasalhada na manta azul, olhava séria para fora, pela janela. A mulher fez os dedos adejarem naquela ondulação peculiar com que acenamos para os bebês muito pequenos. Não se podia descrever o olhar no seu rosto. Era como se a vida tivesse recomeçado após uma interrupção, um hiato. Como se, no fim, o sol tivesse despontado uma vez mais, no final de um desolador dia de inverno. A moça com o bebê baixou sua cabeça bem junto da cabeça do menino, quase como se o impedisse de olhar pela janela, ou como se estivessem cochichando, trocando confidências em segredo, excluindo todos os demais seus assuntos. E, de fato, ela estava. É por você, sussurrou. Por você. E que Deus me perdoe. Em seguida, levou-o até a porta, girou o ferrolho a fim de dar passagem para o carregador importuno.